digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não terás vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Podem sentar, em nome de Jesus. Esse foi um dos discursos considerado muito duro de Jesus Cristo. Foi um discurso considerado muito duro. Por causa disso, inclusive, Jesus perdeu um número considerável de discípulos. Não posso dizer que Jesus perdeu, ou seja, algumas pessoas o abandonaram. Você vai ver no texto a seguir, que algumas pessoas o abandonaram por causa desse discurso, dizendo eles que era um discurso duro de se ouvir. E é claro que quando Jesus faz essa expressão, as pessoas não tinham ainda a noção e o conhecimento, que nós temos aqui hoje, mas ele deixa muito claro aqui, eu não vou entrar nos detalhes dessa mensagem, mas ele deixa muito claro a importância, desse memorial. É claro que nós participamos, amamos, temos o privilégio de fazer, vemos isso como um memorial, mas também como responsabilidade como cristão. E uma das coisas que nós sempre ensinamos aos crentes para não deixarem de participar. Mesmo se você estiver doente, não puder estar aqui, eu tenho certeza que o pastor Fábio tem um diácono, ou ele mesmo vai lá com o maior carinho e vai levar à sua casa. É tanto que a gente vai no hospital, pastor? Muitas das vezes a gente já foi em hospitais para servir ceia do Senhor a crentes hospitalizados, dada a importância que nós damos a esse memorial. É claro que aqui não vai ser transformado no corpo nem no sangue, como prega algumas doutrinas da transubstanciação, que os irmãos não precisam se preocupar com esse nome, mas tem algumas pessoas que dá vida, como se depois que orasse, isso tornasse agora a ser vida. Na verdade, nós não temos essa visão, mas é um memorial de grande importância na vida do crente. Por quê? Primeiro porque Jesus Cristo fez isso com os discípulos e depois ele estabelece para a igreja. São apenas duas instituições que Jesus Cristo deixa para a igreja do Senhor, que é o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Ele pediu para que fizéssemos, ele instituiu isso no meio da igreja, no meio do seu povo, dada a importância, a ponto dele, ainda mesmo os discípulos não tendo esse conhecimento prévio da necessidade de comer a carne e beber o sangue, Jesus Cristo já os ensinava, diz assim: olha, vocês precisam fazer isso, vocês precisam ter esse entendimento, que você comendo da minha carne, bebendo do meu sangue, vocês vão ter vida. É importante, e aqui eu vejo essa geração, uma geração um pouco, estamos vivendo uma geração um pouco relativista. Eu tenho muita preocupação com essa questão do relativismo, porque o relativismo não valoriza nada, não tem nada absoluto, não tem uma verdade absoluta. O relativismo diz assim: olha, vai do momento, da importância, mas a importância que eles dão e não da importância que tem. Esse é o perigo. Porque o relativismo, ele vai dizer que é importante ou não segundo o seu entendimento, e não segundo a devida importância que tem. Então, se Jesus Cristo estabelece isso para a igreja, e se ele está disposto a perder discípulos, é porque a coisa era séria. Amém? É porque a coisa era séria. Se ele está disposto a dizer assim: olha, vocês ainda não têm o entendimento prévio de tudo isso, mas você precisa entender que em um momento vocês vão ter que comer da minha carne, beber do meu sangue, e isso levaria alguns discípulos a desistir. Jesus Cristo insiste nessa pregação, é porque é coisa séria, não é uma coisa relativa, que eu vou para a ceia do Senhor, hoje eu amanheci de bom humor, vou lá ver como é que vai rolar. Não, hoje não, deixa para o mês que vem, não tem tanta importância. O Fábio disse que é só memorial. Então memorial, tem outros que simplesmente faz isso em casa mesmo, come ali, pega ali e tal. Não estou aqui para criticá-los, mas eu estou dizendo aqui aquilo que eu aprendi, que eu faço de maneira maravilhosa, e eu
compreendo que Deus nos deu privilégios. E pelo menos 3 coisas nós podemos tirar dessa situação aqui. Primeiro, 3 coisas. Nos remete, a primeira dela, que quando Paulo escreve as coisas aqui, fazer isso em memória de mim. Paulo escreve uma fala de Jesus Cristo. Fazer isso em memória de mim. Então, quando eu estou ceando, quando eu me reúno com a igreja, quando eu tiro esse tempo com os meus irmãos, eu estou celebrando, me lembrando, me recordando aquilo que Jesus Cristo fez na minha vida, o direito que Jesus Cristo me deu que eu não tinha. Quando eu louvo a Deus que Ele me deu o direito de ser filho de Deus, nós não tínhamos esse direito por adoção. Jesus Cristo estabelece esta oportunidade e o privilégio de agora sermos filhos de Deus e herdeiros de uma conquista eterna através de Jesus Cristo. O homem é filho de Deus por criação, mas ele se tornou rebelde, abandonando aquilo que Deus havia proposto para ele. E agora Jesus Cristo nos dá o direito de sermos filhos por adoção, e agora nos dá novamente o direito que nós havíamos perdido por causa do pecado. Então, quando eu falo em memória, eu estou dizendo assim: houve um sacrifício, houve uma morte. Isso é muito grande, queridos. Paulo, no capítulo 8 de Romanos, versículo 2, diz que o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do espírito da morte, ou da morte. Isso não é coisa simples. Não é coisa simples. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É assim que está escrito. Então havia uma lei estabelecida, uma lei que diria que eu teria que morrer. E agora uma lei maior do que a morte se estabelece através de Cristo Jesus. E agora Ele diz que eu tenho vida. E quando Ele diz aqui, olha, verdadeiramente, pois lhes disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Então Jesus Cristo estabelece que agora eu tenho direito à vida, e Ele me dá a possibilidade de manter essa vida através do sacrifício da carne e do sangue. É isso que Ele está dizendo aqui. A manutenção dessa vida é exatamente isso. Ele me deu a vida, mas eu preciso mantê-la. É isso que Ele está dizendo aqui. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Então, em memória, eu vou lembrar do que Ele fez. Mas eu preciso fazer a manutenção dessa vida. Que a manutenção é exatamente isso aqui, é o meu presente. É o que eu estou fazendo hoje. É estabelecendo a minha comunhão com os irmãos e mantendo a minha comunhão com os céus. Então, quando eu sento e vou rodear a mesa do Senhor, o meu coração se alegra. E você precisa estar feliz por causa disso. Você precisa estar alegre por causa disso. Porque nós não somos merecedores do que está acontecendo essa manhã. Mas a graça nos alcançou. E disse para mim e para você que nós podemos sentar à mesa do Senhor e comer a sua carne e beber o seu sangue, e a gente vai ter vida. Isso é manutenção. Tenha manutenção, dê manutenção à vida, a vida que foi conquistada em Jesus, mas eu estou dando manutenção. É isso que está dizendo a palavra de Deus, é isso que Jesus Cristo estabelece. Quando eu vou sentar à mesa do Senhor, e eu vou comer, e eu vou beber, eu vou comer da sua carne e beber do seu sangue. Quem come a minha carne e bebe meu sangue
tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E aí agora é estabelecido o futuro para a minha vida. Meu Deus! Eu lembro do que ele fez. Se a gente for olhar aqui, queridos, eu não conheço a vida de ninguém aqui. Eu não sei se alguém de vocês cresceram no Evangelho, mas a maioria de nós temos um passado duvidoso. Temos um passado que às vezes nos envergonhamos dele. De que nós não teríamos nenhuma capacidade de estar aqui. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse é o segredo da vida espiritual no crente. O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica. Alguém pode olhar até dizer assim: olha, eu sei quem era você, sim, agora você precisa saber quem eu sou. Eu saio do seu passado, glória a Deus por isso. Porque se você conhece o meu passado, você sabe que o que Jesus Cristo fez por mim foi coisa grande. É isso que nós precisamos entender. Eu conheço a sua vida pregressa, pastor Fábio, então glória a Deus. Porque você sabe que eu não valia nada, mas agora eu tenho a marca do sangue de Jesus Cristo que estabelece a vida. Mas vamos lá. Mas ao mesmo tempo que eu faço em memória, que eu preciso fazer a manutenção da vida, porque isso aqui é manutenção. Isso é manutenção. É por isso que o crente precisa levar isso com seriedade. Venha, quando for convocado à ceia, venha. Tenha prazer de estar aqui. Os assembleanos, eu falo porque eu sou assembleano, sempre teve uma coisa que eu particularmente eu não gosto nem concordo. Eles dizem que a semana da Santa Ceia é uma semana de muita luta, de muita prova e tal. Não discordo disso. Porém, isso leva muito crente a deixar de vir para a ceia do Senhor. Porque ele mesmo já determinou que a semana da ceia é semana de prova, de luta. E aí, algumas coisas acontecem e as pessoas... E aqui é importante porque as pessoas valorizam a bagunça que aconteceu na sua semana e desprezam a ceia do Senhor. Porque quando eu permito que uma causa, uma situação no trabalho, na família, sei lá, com o vizinho, alguma coisa assim, me impeça de vir para a ceia do Senhor, aquilo que aconteceu a semana foi mais importante do que esse momento de intimidade com meu Deus. Então não permita, mesmo que você não é semana difícil, glória a Deus por isso, porque o momento lá com Jesus Cristo vai ser mais importante, vai ser mais valioso. Por quê? Porque se você pecou, se você errou, a Bíblia diz que nós temos um advogado para com o Pai, e Ele vai interceder por você. Nós temos a pessoa do Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis, querido, nos faz com que tenhamos o privilégio de participar aqui. Não é só a semana, não, é uma vida inteira que nós temos de luta, de problemas, que nós precisamos vencer para nós termos a oportunidade de estar cultuando ao nosso Deus. Então não leve esse negócio com seriedade, não. Leve com seriedade o privilégio de estar aqui ceando ao Senhor. Isso aqui é importante. Não é a luta, o que alguém disse lá. Porque às vezes em família, às vezes que você não quer assim, mas você não pode nem tomar a Santa Ceia. Eu posso sim, sabe por que eu posso? Porque foi um direito adquirido por Jesus Cristo. Não é um direito que eu tenho, é um direito que Jesus Cristo me deu. É por isso que eu vou tomar. Mas você disse isso, então me perdoe em nome de Jesus. Mas sem ir tomar minha Santa Ceia, eu não vou. Eu não vou deixar. Entenda isso, queridos. O que impede o crente de ceiar é pecado. Mas para um pecado existe um Deus, um Jesus Cristo que é perdoador. Mas já vou encerrar. E a Bíblia diz assim, olha, fazer isso em memória de mim. Mas ele diz também assim, faça até que eu venha. Em memória eu lembro. Mas a minha lembrança precisa da manutenção, que é o que eu estou fazendo aqui.
Mas quando eu me reúno também, eu lembro de uma promessa. Um dia eu me fiz uma pergunta: por que pão e vinho? Eu me fiz essa pergunta um dia e fui pesquisar. E alguns historiadores, alguns escritores dizem que quando alguém queria fazer uma aliança verdadeira, um compromisso verdadeiro com alguém, que você vai ver que Abraão, né, e Melquisedeque já fez isso. Então pão e vinho não foi uma exclusividade, né, só de Jesus Cristo, já tinha acontecido isso antes. Então alguém disse o seguinte: quando você queria fazer uma aliança duradoura, uma aliança que não fosse quebrada, e você convidaria alguém para a sua mesa, e ali essa aliança seria selada com pão e vinho. Quando aquela aliança fosse selada ali, ela seria uma aliança duradoura, verdadeira e que não poderia ser quebrada de maneira nenhuma. Então eu entendo quando Jesus Cristo, porque se nós olharmos, né, a história com carinho, a Páscoa, ela era celebrada de outra maneira. E Jesus Cristo introduz o pão e o vinho, estabelecendo aqui uma aliança com seus discípulos, e auto se colocando como uma aliança, que não seria apenas uma aliança de Melquisedeque e Abraão e outras vezes, mas uma aliança que agora seria com o próprio corpo e o próprio sangue. Ele coloca o pão e diz assim: olha, isso aqui não é só pão, tá, querido? Isso aqui é corpo, isso aqui é o vinho, isso aqui não é só suco de uva, isso aqui é sangue. E aqui, presta atenção, os discípulos sentados ali, talvez já conhecessem esse ritual, né? Ou já tivessem ouvido falar, mas só que dias depois Jesus Cristo morre. Então se ele morre, essa aliança teria quebrado. Mas aí ao terceiro dia Jesus Cristo vai ressuscitar. E ele fica 40 dias entre os discípulos. E o que é que Jesus Cristo faz? Ele volta aonde estão os discípulos. Ele vai para o cenáculo, ele vai para o caminho de Emaús, ele vai para a beira do mar atrás de Pedro. Vocês estão me entendendo? Eu gosto até da situação de Tomé. Eu gosto daquela situação ali, porque a Bíblia diz, João diz isso com muita clareza, 8 dias depois. Deixa eu ver se eu acho aqui. 8 dias depois, Jesus aparece, né? Isso. Capítulo 20, versículo 26, assim: e 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Se você for olhar essa história, uma semana antes, digamos domingo de manhã, os crentes se reuniram, mas Tomé não foi, estava comprometido com alguma outra coisa por lá, que não era muito valiosa, porque quando ele chega uma semana depois, está desviado. A verdade é essa. Pastor. E aí Jesus Cristo vem, e aí os crentes saem, como vocês vão sair daqui hoje de manhã, e como sai todos os domingos, porque crente tem que levar boa notícia, né? Quem leva má notícia é funerária. Irmãos, estou mentindo, pastor? Quem leva má notícia é funerária. Crente leva evangelho, e evangelho é boa notícia. Então, se o crente está levando outra notícia que não foi evangelho, então a gente precisa mudar essa circunstância. Então, os crentes saíram do culto dizendo assim: sabe quem teve hoje lá? Quem? Jesus. Tomé e falou assim: vocês estão de brincadeira, Jesus está morto. Mas 8 dias depois ele se reúne, Tomé vai. E eu entendo, olha que minha hora já está acabando, eu entendo que Jesus Cristo só vai àquela reunião, pastor Fábio, por causa de Tomé. É tanto que as portas estão fechadas, o povo está meio assustado. Jesus Cristo entra pela parede, vai na direção direta de Tomé e diz assim: eu estou aqui, viu, Tomé? Aleluia!
de Jesus Cristo é essa aqui, queridos. Jesus Cristo havia feito uma aliança, havia sentado com eles, comido o pão e tomado o vinho, e mesmo que eles não considerassem essa aliança, imaginasse que essa aliança havia quebrado, Jesus não quebra a aliança com ninguém, de maneira nenhuma. Ele ressuscita ao terceiro dia, vai ao encontro de cada discípulo assim: olha, vocês esqueceram da aliança daquele dia, mas eu não esqueci. Venha para cá, Pedro. Ei, Tomé, você é incrédulo, mas você vai crer a partir de hoje, porque o que você precisa crer é isso, então você vai crer. Olha, quem é mais? Os discípulos no caminho de Emaús estavam frustrados, mas Jesus Cristo vai dizer assim: olha, ei, pode voltar. A notícia boa é a notícia da ressurreição. A notícia boa é a notícia de que Jesus Cristo está vivo. E Jesus Cristo fez uma aliança com a sua vida. E quando nós estamos celebrando a ceia, também estamos dando manutenção a essa aliança. E sabe que aliança é essa? Ele diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. A aliança está de pé. O compromisso de Deus ainda está de pé com esta igreja, pastor Fábio, com esses crentes que estão nesta manhã reunidos nesse propósito, acreditando ao Senhor a honra, a glória e o poder, em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe.